Primeiro, falando para os amados irmãos que este é um dos salmos do grande rei Davi. O inário dos salmos, temos 150 melodias e 70 delas foi o grande rei Davi que entoou hinos maravilhosos ao Senhor, confessando o seu pecado, falando sobre a oração direcionada ao rei, falando sobre catástrofe nacional, falando também como os filhos de Asaf, ele mostrando o que Deus é para Israel, certo? Então, o inário dos salmos são hinos entoados ao Senhor, hinos belíssimos, aonde nós podemos nos deleitar quando nós lemos e entoamos essas melodias. Observamos que o Salmo 139, que nós estamos meditando nele, é um salmo diferenciado, amados, porque observamos que o compositor, que é o próprio rei Davi, ele fala sobre a onisciência e a onipresença do nosso Deus, sabendo que o nosso Deus, ele é também o Deus onipotente. Onisciência, Deus, ele sabe todas as coisas. Onipresença, Deus está em todo lugar. E onipotência, Deus tem poder, certo, sobre todas as coisas. Deus, ele é um Deus poderoso. O que nos chama a atenção é que os 6 primeiros versos, nós observamos que o salmista, ele faz menção do Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Observamos em que ele diz que é Deus, o Deus, ele sonda os seus pensamentos, Deus, ele sonda, ele esquadrinha o seu andar e o seu deitar. Ele fala desse Deus todo-poderoso quando ele diz: ainda antes que venha palavras em minha língua, tu, Senhor, já sabe o que eu irei proferir. As palavras que vai sair da minha boca, tu, Senhor Deus, já sabe o que é que eu vou falar. Então observamos em que o salmista, ele traz exatamente esse Deus que nós servimos, que é o Deus que conhece todas as coisas. Observamos em que o salmista diz: para onde eu me viro, tu já estás ali, não é? Se eu vou na minha frente, na minha retaguarda, à minha esquerda, à minha direita, tu estás, eu estou cercado por ti, Senhor. O salmista, ele continua dizendo que o conhecimento de Deus para ele é muito grande. Quando ele consegue descobrir algo, ele vê que não chegou a lugar algum, porque ninguém exatamente conhece realmente Deus. Eu falo concernente os seus atributos, eu falo literalmente, certo? Porque quando o homem descobre algo, o homem vai ver que tem algo muito mais para ser observado. Então observamos em que o salmista, ele fala de um Deus poderoso, de um Deus, certo, que ninguém limita esse Deus, que não há limite no poder de Deus. O que nos chama a atenção é que quando ele chega no verso 7, certo? Veja a expressão do salmista Davi, quando o poeta, ele começa agora, na sua imaginação, certo? Na escrita, ele começa dizendo: ora, como eu faço, vou falar com palavras minhas, para me esconder, pastor Marco, venha para cá, pastor Marco, como eu faço para me esconder exatamente deste Deus? Como é que o homem faz para se esconder de Deus? Então ele começa a mostrar que não há jeito para se esconder de Deus.
aonde nós chegarmos, Deus já está. Eu disse aos amados irmãos que essa questão cronológica do ano 2021, 2022, 2023, muitas vezes os vasos do Senhor usam a expressão, o ano de 2022 é o ano onde Deus vai operar grandes milagres. Isso aí porque nós somos limitados, certo? Mas com Deus não existe 2021, 2022, 2030. Não, senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele não tem começo e não tem fim. Quando chegarmos em 2024, 2025, Deus já está lá. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. O que vai acontecer com você amanhã, certo? Deus já sabe, Ele é onisciente. Deus, Ele conhece todas as coisas. Agora precisamos entender uma coisa, amados, e deixar isso bem claro: onisciência de Deus está em Deus conhecer. Onipresença de Deus, Deus está em todo lugar. E a onipotência de Deus está na sua ação. Escuta só. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. Escuta só, escuta só, o que vai acontecer amanhã, Deus sabe. E por que Ele não intervém? Porque Deus respeita a tua decisão, a tua posição, a tua escolha, certo? O que nos chama a atenção é que a palavra de Deus nos orienta a nós escolhermos Deus, certo? E coisas boas. Escuta só, veja o que é que o salmista, ele começa dizendo: para onde me ausentarei do teu espírito? Aonde eu posso chegar que eu possa ficar escondido da presença de Deus? Escuta só, quando o salmista, ele fala isso, ele começa a falar alguns pontos na sua imaginação que ele poderia chegar, que Deus não estivesse. Ele diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugiria da tua face? Para onde é que eu vou, que eu possa me esconder do Espírito Santo de Deus? Observamos, meus amados e queridos irmãos, a onipresença de Deus nos mostra, o estudo sobre a onipresença, esse atributo de Deus. Sabemos que o homem jamais pode se esconder do seu Criador. Embora que, quando ele chega no jardim do Éden, que o homem, quando ele peca, pega folha de figueira e esconde e cobre a sua nudez, a Bíblia Sagrada nos diz que o homem se escondeu da presença de Deus, ou tentou se esconder. Mas pastor, Deus chega chamando o homem: Adão, Adão, aonde estás, Adão? E a Bíblia Sagrada nos diz que a voz de Deus soava no jardim do Éden. É quando surge uma voz por trás das árvores, quando ele diz: eu estou aqui, Senhor, estou escondido porque eu estou nu. E o Senhor disse: quem mostrou tua nudez? E ele disse: olha, a mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu para eu comer, e eu vi que estava nu. E Deus chama Adão, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus dá sentença à serpente, dá sentença à mulher e dá sentença ao homem. Verdade é, porque Deus chegou chamando o homem, se Deus sabia onde o homem estava, é porque o Deus Criador, Ele quer que o homem se apresente a Ele. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus quer que o homem tome a atitude. Deus já chegou, Deus já está. Aleluia. Ora, amados, escuta só, antes de nós chegarmos aqui, Deus já estava, Deus chegou primeiro. Aleluia. Então nós nos aproximamos do Senhor nosso Deus.
todos aqueles que se aproximam do Senhor nosso Deus, Ele está pronto a atender, Ele está pronto a ouvir, Ele está pronto a se manifestar para aqueles que o procuram ou para aqueles que o buscam. Aleluia! Então observamos que o que Deus queria era que o homem se apresentasse a Ele. O homem que fugiu da presença de Deus, Deus o chama: aonde estás, Adão? Deus queria que o homem se apresentasse a Ele. Aleluia! Observamos que o salmista, ele diz: para onde eu me esconderia da tua face, Senhor? Ou mesmo, para onde eu fugiria da presença do teu doce Espírito? O que nos chama a atenção é que o salmista poderia tentar fugir da presença de Deus. Observamos, amados, escuta só, isso é bem vivo, bem claro na vida de Davi, quando a Bíblia Sagrada nos diz que os seus irmãos estavam na guerra e Davi ficou em casa. E Davi em casa, diz a palavra de Deus que ele foi para a varanda da sua casa e viu uma mulher muito bonita tomando banho ao ar livre. Ele olhou, chamou um dos seus fiéis soldados e disse: quem é aquela que está tomando banho? Disse: é Betseba, mulher de Urias. Ele disse: traz ela cá para mim, vai chamar ela. E a Bíblia Sagrada nos diz que o soldado foi buscar Betseba, e Betseba se apresenta ao rei. E lá na sua câmara, a Bíblia Sagrada nos diz que Davi, ele adulterou com Betseba. Mandou ela para casa. A Bíblia Sagrada nos diz que ele chamou o fiel soldado quando descobriu que aquela mulher estava grávida para livrar aquela mulher do apedrejamento, porque a lei dizia que era para ser apedrejada, e dele próprio ele começa a fazer toda a sua artimanha, ele começa a maquinar, traz Urias, manda Urias para casa, Urias não quer. Depois ele faz uma carta, manda entregar exatamente a Joabe para colocar Urias ao alcance das flechas. Ele iria perder muitos soldados, mas ele queria que Urias morresse. Isso ele escreveu lá na sua câmara, lá no seu quarto. Aleluia! E depois nos diz a palavra de Deus, depois de um ano que o menino nasceu, que o menino morreu, vem agora o profeta Natã. Deus fala ao profeta Natã, porque ninguém se esconde da presença de Deus. Pode estar dentro de quatro paredes, maquinando, planejando, mas Deus ali está, ouvindo todas as coisas. Aleluia! Escuta só, está lembrado em que Arão e Miriam estavam lá na tenda contendendo contra Moisés por causa de Zípora, aquela mulher com a pele escura. Não dá, Moisés, e começa, e Deus só fala contigo, Moisés? Irmão, Deus também estava na tenda e disse: olha, Moisés, eu vou agora castigar Miriam. Miriam ficou leprosa. Depois eu acerto com Arão. Aleluia! É quando Moisés intercede pela sua irmã. E isso atrasou a marcha de Israel 7 anos. Mas Deus ali estava também. Por que não falar também lá do rei da Síria, que no seu quarto, bem escondidinho, ele preparava e maquinava o mal contra Israel. Israel vai passar por tal caminho, Israel vai passar por tal caminho. Ora, ninguém não escapa nenhum dos nossos projetos. Aleluia, tá certo. Só que em Samaria havia profeta. Deus estava também lá na reunião daquele rei e revelava ao profeta. O profeta dizia ao rei e Israel escapava. Ninguém se esconde da presença de Deus. Para onde fugiria eu da tua face, Senhor, e do teu Espírito? Não se consegue, amados. E o salmista começa com as suas imaginações. Creio pela ação do Espírito de Deus. E ele começa a dizer no verso 8: se subo aos céus, lá estás. Lá é a tua morada.
lá é a tua habitação. Aleluia. Se subo aos céus, lá estás. Deus, o salmista começa a pintar como estando nos céus e no Sheol. Vou falar aqui sobre isso. É o lugar mais elevado e o lugar mais baixo, o salmista aqui fala. Ele diz, olha, se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Em outra tradução fala, se eu faço a minha morada também no inferno ou no Sheol, lá tu estás. Veja o que o salmista traz, a revelação que o salmista traz. Ele diz, olha, se eu vou a um lugar muito elevado, se eu vou aos céus, tu estás. Se eu vou ao mundo dos espíritos, tu ali estás. Aleluia. Ele diz, olha, se eu vou a esse lugar muito elevado, tu estás ali, Senhor. Aleluia. Deus preenche todas as coisas. E o mesmo acontece ao seu filho, no bom sentido de ser tudo para todos. Deus, ele preenche, amado, todas as coisas. Os céus está cheio da glória de Deus. Observamos que Isaías, ele diz isso, que os próprios serafins, eles cantavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O céu estava já cheio da sua glória. E ele diz mais, e a terra também está cheia da tua glória. A glória de Deus, podemos ver aqui a glória de Deus sendo manifestada, primeiro, na sua face. Segundo, nos seus feitos, na sua criação. Aleluia. Olha para teu irmão e diz ao teu irmão, eu vejo Deus em você. Por que eu vejo Deus no meu irmão? Porque foi Ele quem te criou. Foi Ele quem te criou. Você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. A manifestação do poder de Deus está na sua criação. Na sua face, ninguém viu, a não ser observando os anjos. Mas o homem, nessa matéria, não conseguiu ver ainda a face de Deus. Se vê, morre. Moisés queria ver, Deus disse, eu vou te mostrar, Moisés, não a minha face, mas quando eu estiver passando, fica por trás da penha. E Moisés por trás da penha, olhando, daqui a pouco passa Deus, e ele vê Deus passando, mas não a face de Deus. Que homem privilegiado. Moisés teve o privilégio, aleluia. Agora tem uma coisa, quando este corpo aqui se revestir da incorruptibilidade, e essa matéria aqui se revestir da imortalidade, nós iremos ver o Senhor face a face, porque seremos semelhante a Cristo com o corpo glorificado. Observamos que diz que a terra está cheia da sua glória. O céu está cheio da glória de Deus, porque foi Deus quem fez todas as coisas. Foi Deus quem criou os anjos. Foi Deus quem criou os serafins. Foi Deus quem criou os querubins. Foi Deus quem criou os arcanjos. Foi Deus quem criou os 4 anciãos. Foi Deus quem criou até o próprio Satanás, o Lúcifer. Foi Deus quem criou. Tudo foi Deus quem fez. Se eu chego no céu, tu ali estás. Se eu faço a minha morada no Sheol, aí nós temos aqui, amados, segundo os escritores, e você pode ver isso muito bem no escritor Champlin, no seu livro comentado versículo por versículo, ele vai dizer o seguinte,
que alguns começam a fazer referência, Sheol, sepultura. Se eu faço a minha cama na sepultura, tu me vê, tu estás ali. Outros dizem, o próprio Hades, o próprio inferno, tu também lá estás. E eu disse aqui aos amados irmãos, que um cidadão chegou e disse, Deus está em todo lugar. Aí o cristão disse, está em todo lugar. Deus está no céu que é a sua morada. Deus está aqui na terra, está aqui. Deus está aqui na terra, porque tudo foi Ele quem fez. E o inferno, que é lugar de tormento, Deus está também. Ele diz, Deus também está no inferno. Como é que você prova que Deus está no inferno? Ele diz, Deus está no inferno quando o homem desobedece a sua palavra. E chega lá, Deus está dizendo, eu sou justiça, eu uso de verdade com a minha palavra. Deus está em todo lugar. O salmista, ele procura de todos os lados se esconder da presença de Deus. Ele disse, se eu subo aos céus, tu ali estás. Se eu faço a minha cama lá no abismo ou no Sheol, outros dizem no Hades, lá estás também. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Amós. O livro do profeta Amós é um dos profetas menores. Capítulo de número 9. Amós, capítulo de número 9, e veja o que o profeta, quando ele fala sobre os juízos de Deus, são inevitáveis. Veja no versículo 2, quando a Bíblia Sagrada fala sobre o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus sobre aqueles que desobedecem. Ele diz no versículo 2, ainda que desçam ao mais profundo abismo. Olha lá, ele continua dizendo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Lembre-se que ele está aqui falando de julgamento, de juízo. Ele está dizendo, aonde você se esconder, eu vou trazer meu juízo para os desobedientes, para aqueles que não seguem os meus preceitos. Eu vou trazer o meu juízo. Se você por acaso se esconder lá no inferno, eu te encontro. Se você quiser chegar no céu, de lá eu derrubo você, porque eu estou lá também. Vê o versículo 3. Se esconderem no cimo do Carmelo. Carmelo é um monte muito alto, amados. Monte Carmelo. Se os irmãos observarem, de onde Elias estava para o cume do Carmelo, já segundo o escritor Orlando Boy, na sua enciclopédia, pequena enciclopédia de Orlando Boy, ele diz o seguinte, que é cerca de quase 500 metros. Então, é um monte muito alto. Diz, se você for para cima do Carmelo, do Monte Carmelo, versículo 3, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se os meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Continua, se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, se você se misturar aí, tentando se esconder, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá todo como o Nilo e abaixará como o rio do Egito.
Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóboda fundou a terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Para onde o homem vai, Deus já está. Ninguém se esconde. Fulano está escondido do pastor, escondido. Não, irmão, de Deus ninguém se esconde. Deus está presente. A Bíblia Sagrada nos diz, começa a observar a oração de Jó. Veja aí no versículo 2, o Espírito Santo de Deus nos lembra agora. Desculpe, de Jó não, de Jonas, desculpe. Veja só o que é que Jonas diz na sua oração. Versículo 2 do profeta Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu. Olha lá, aonde ele estava? No ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Ele estava onde? Na barriga de um grande peixe. Por desobediência, Jonas teve de ser jogado no alto mar. E Deus já tinha preparado um submarino para levar Jonas aonde Deus queria que ele fosse. Amados, escuta só. Tem gente que Deus até alivia. Quando o Senhor manda outro, Deus manda. Mas tem gente que Deus diz assim, é tu e tu mesmo. Eu não abro mão de tu não. Tem gente que Deus pega assim e diz, eu quero é você. O camarada corre para lá, Deus diz, você vem para cá. O cara corre para lá, diz, não, você vem, eu quero você aqui. Aleluia. Tem gente que Deus tem um propósito, amado, e esse não consegue fugir do seu propósito. Foi assim com Jeremias, foi assim com Jonas. Jonas correu para Tarse, Deus disse, eu quero você em Nínive. Eu mandei você para Nínive. Balança as águas, sopra vento, balança as águas. O culpado é Jonas, joga Jonas no mar. Um grande peixe, olha, devorou o profeta. O mar se acalmou e agora por baixo das águas, aí diz o profeta, aleluia, do ventre eu gritei, do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. Será que o homem estava numa angústia, amados? Ele fala aqui sobre, ele disse que estava no ventre do inferno, porque estava tão quente lá no ventre do peixe. Ele disse, isso aqui é um inferno, é muito quente. Mas de lá Deus ouviu quando Jonas clamou. Aleluia. Meu prezado irmão, escuta o que diz a palavra de Deus. Seja qual for a circunstância que você estiver enfrentando, talvez você chegue em casa e dizer, a minha vida é um inferno, eu estou no verdadeiro inferno. Fala de angústia, fala exatamente da alta opressão, mas saiba que neste inferno que você está dizendo que está, Deus está ouvindo a tua oração e Ele vai mudar a tua vida, porque Ele ouve a oração do sincero. Você pode dizer ao teu irmão, Deus ouve a oração do homem sincero. Deus entende. Aleluia. São expressões que é muito forte. Eu estou no inferno. Aleluia, é a alma dizendo, que calor tremendo, que angústia tremendo. Mas Deus manda te dizer nesta noite pela sua palavra, nesta situação que você está, Deus está te ouvindo, porque Ele te vê. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele diz, olha, desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura a minha vida.
Qual o momento que você está passando? Será que é esse momento? Não literalmente como Jonas passou no ventre de um grande peixe, mas será que você, a tua noite está tão escura e a tua noite está tão quente que você está dizendo, isso aqui é o inferno que eu estou vivendo? Eu quero te dizer nesta noite, para tudo tem um propósito, aleluia. Deus, Ele vai mudar esta situação. Receba esta palavra profética! Porque Deus te entende, Deus ouve a oração de um homem, de uma mulher sincero para Ele. Aleluia. Diz ao teu irmão, Deus ouve a tua oração. Aleluia. Coração sincero, coração quebrantado. Observamos que o profeta Amós, ele diz, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá o farei descer. Ele fala mais uma expressão sobre o abismo, o Sheol. Nós já falamos aqui, nós vamos mais adiante. Deixa-me ver aqui o horário para nós não perdermos, não ir mais adiante. Nós temos mais alguns minutinhos. Mas veja o que diz o verso de número 9. 139 de Salmos e o verso 9. Você pode ler aí, meu irmão, por gentileza? Pode ler? Quem tem coragem de ficar em pé e ler em voz alta. Salmo 139 e verso 9. Asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. É isso aí? É isso aí. É a pausa dele, que a gente está nessa mensagem positiva. Escuta só. Ele diz, ele fala sobre o abismo, o Sheol, ou a sepultura. Se eu fizer a minha cama, Deus, ele me vê. Se tomo as asas da alvorada, se cedinho eu começo a voar, entenda a imaginação do salmista. Se cedinho eu tomo as asas, irmã Rosa, e começo a voar, e me detenho no confim dos mares. Ele está dizendo, o presbítero Edivaldo, se eu for lá para dentro do alto mar, e estar dentro do alto mar, amados, não é nada fácil. Parece que não tem ninguém. Parece que não tem vida. Aleluia. Mas veja o que é que o salmista, ele traz para nós. Se tomo as asas da alva. O poeta, na sua imaginação, busca um lugar que possa escapar da presença do Senhor Deus. Literalmente, de acordo com o original, ele diz, elevo as asas da alvorada, habito nos confins dos mares, ou do mar. Se eu pego e vou lá para dentro do mar, nos confins, aonde eu não vejo terra, só água, aonde eu não vejo pessoas, somente água, ainda que eu não vejo aves, pássaros voando, somente águas, ainda que eu não veja as árvores, somente água, e lá no meio do mar, eu faço a minha morada, eu corro para lá, e lá eu faço a minha morada. O salmista, ele diz, verso 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra lá vai me sustentar. Aleluia, 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 aleluia. Deus amado, ninguém escapa deste Deus poderoso. Aleluia.
ele usa, que expressão maravilhosa, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, Senhor. Aleluia. Veja, amados, aleluia, quando fala sobre o sol, as asas, o sol, Malaquias, ele fala muito bem sobre isso, no capítulo 4, versículo 2, do profeta Malaquias. Não vou ler, mas depois os irmãos leem em casa. Observamos em que, quando ele fala sobre ainda de lá, haverá de guiar a tua mão, onde quer que a luz do sol chegasse, em toda a terra banhada pelo mar, lá fora, no mundo misterioso, do além, aleluia, o poeta, ele diz, Deus, ele me encontra no meio dos mares. Você não está só. O teu pai não te abandona. O teu pai não te deixa um segundo só. Aonde você estiver, na imaginação do salmista, ele fala, talvez ele indo literalmente lá, aleluia. Mas muitas vezes, amados, a Bíblia Sagrada, quando fala sobre o mar, fala de muitas pessoas. Talvez você esteja no meio de muitas pessoas e ao mesmo tempo você se encontra só. Não tem assim, não é? Não tem, muitas vezes não estamos assim. Em volta de familiares, de filhos, esposa, amigos, e nos encontramos sós. Ou você nunca passou por isso? Quantas vezes você está, alguém conversando contigo, tu está no mundo da lua, rapaz? Não, é que a aflição é tão grande, que tem muita gente perto de você e você está só. Senhor? Se sentindo só. Mas não está faltando nada, tem dinheiro, tem amigo, tem carro, tem roupa, tem tudo. E você está dizendo, mas eu me sinto tão só. Você não está só. Ainda que você esteja no meio deste mar de gente, Deus está contigo. A palavra de Deus nos assegura, e a minha fé nela me diz que o meu Deus, Ele não me abandona. Ele está comigo. Você pode dizer comigo, bater no teu peito e dizer, Deus está comigo. Bata no peito de novo e diga, Deus está comigo. A fé na palavra de Deus me leva ao próprio Deus, dizendo, Ele está comigo. Oh, Ramacaba, Chora, Manara, Baíca, Machora, Macai. Vamos terminar sem concluir. Ainda lá que eu estiver no meio dos mares, ainda lá a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, olha que maravilha, amados, veja o que é que o salmista traz aqui para nós. Se eu digo, as trevas com efeito, ou as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ele está dizendo, olha, eu vou aqui apagar, vou entrar no meu quarto, vou apagar todas as luzes e vou me esconder de Deus. Ou mesmo, eu vou para dentro da mata, nas altas horas da noite, sem ser noite de lua, e vou me esconder de Deus. Ou mesmo, eu vou para dentro de uma caverna, mando vedar essa caverna, aonde não passe nenhum raio de luz, eu vou me esconder de Deus. Aí o verso de número 12 diz, até as próprias trevas não te serão escuras,
E as trevas e a luz é a mesma coisa para ti. Acabou-se. Na escuridão, Deus te vê. O sol brilhando ao meio-dia, Deus te vê. Fiquemos em pé, amados, por gentileza. Fiquemos em pé. Eu vou ver, tinha muita coisa aqui, mas eu vou concluir. Mas aponta com o teu dedão aí para o teu irmão, com o teu dedo apontador para o teu irmão. E diga assim: aonde você chegar, Deus te vê. Seja na escuridão, seja no pleno sol, meio-dia, Deus está te vendo. Ele não te deixa só. Ora, machora, manara, baíca, machora, macai. Não se preocupe, amados. Ninguém esconde de Deus. Tem um hino que diz assim: és Deus de perto e não de longe. Tu me mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, faça, tudo pode mudar. Vai se cumprir. Veja o que é que o compositor diz: tu és o Deus de longe, tu és o Deus de perto e não de longe. E Deus não é Deus de longe, não? Hã? E por que ele diz que Deus só é Deus de perto? Hã? Meu amigo, meu irmão, porque na tua visão, que é longe, para Deus é a mesma coisa. Estamos aqui, presbítero Arthur, em Goiânia, Pernambuco. Está em Goiânia e São Paulo, para Deus é a mesma coisa, pastor Marcos. Tanto faz. Deus está em todo lugar. Por isso que o compositor, ele diz: tu és Deus de perto e não de longe. Amém, amados? Que Deus continue nos